Boa tarde a todas e todos. Assim, eu queria começar de forma séria, mas eu vou escolher algumas palavras para vocês escolherem. Esculhambação, liberou geral, amarrar cachorro com linguiça ou dar aos lobos o cuidado dos galinheiros. Depois vocês veem o que vocês acham a melhor qualificação para o que nós estamos discutindo aqui hoje. Eu trago apenas alguns pontos para reflexão e outros que já transformei em emendas para supressão ou alteração do trecho do projeto, do texto do projeto. Primeiro é preciso reconhecer que temos um problema grave, 70 mil processos na fila da SMU, da Secretaria. Isso significa claramente aquilo que Nabil tão claro falou aqui: falta gente, falta braço. E em vez do foco ser em melhorar esse atendimento, melhorar a qualidade do atendimento de aprovação, de análise e melhorar a qualidade, o carinho, o olhar da forma como a gente ocupa a nossa cidade, não. De novo, é o mesmo tipo de projeto que foge da fiscalização, foge da responsabilidade que a cidade tem que ter com a sua ocupação de solo, com o urbanismo, e foge das necessidades que a população precisa, que a cidade precisa. Nós estamos aplicando um remédio, pergunto, nós estamos aplicando o remédio correto para este problema? Cerca de 40 mil desses processos estão relacionados com anistia. Quer dizer, construiu, passou, batido. E não me parece o remédio correto. O limite de 1.500 metros quadrados para a autodeclaração eletrônica, na minha visão, é muito largo. 1.500, para vocês terem uma ideia, eu moro numa casa legal. É 8 vezes mais do que a minha própria casa. É como se fosse um predinho. E olha que a minha casa é grande. Eu estou imaginando o que é você liberar geral 8 vezes o espaço que eu tenho para morar. A cidade de Madrid, por exemplo, estabelece um limite máximo de 500 metros quadrados. Nós estamos falando 3 vezes mais. Outras grandes cidades estabelecem limites parecidos, entre 500 e 750. Então eu acho que a gente deveria aqui questionar se a gente não pode abaixar esse número de 1.500 para 750 metros quadrados, e mesmo assim é muita coisa. Por isso fiz uma sugestão via emenda para limitarmos a 750 metros quadrados, metade do que está previsto no projeto de lei, e eu peço aos senhores vereadores para assinarem essa emenda proposta. Menos pensando em resolver a fila dos processos, mas muito mais pensando nos futuros problemas que podemos evitar agora. Essa é a proposta: evitar problemas futuros. Outro ponto relevante é o parágrafo 1º do artigo 10º. Repito aqui, entre aspas, abre aspas: o rol de restrições estabelecido neste artigo é exemplificativo, ou poderá ser alterado ou complementado por ato do Poder Executivo. O que o artigo 10 traz é que precisamos preservar para evitar autolicenciamento. Olha só as possibilidades que nós estamos entregando para esse autolicenciamento: edifícios tombados, áreas de proteção ambiental, polos geradores de tráfego, os empreendimentos que necessitem de licenciamento ambiental. De novo, é um liberou geral. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem um patrimônio a ser preservado, ele não pode cair nessa regra da esculhambação do liberou geral. Ora, com a redação da forma como está, nós não estamos protegendo absolutamente nada. Liberou geral. E o Executivo poderá liberar o autolicenciamento até em área de proteção ambiental. E a gente sabe muito bem que está sendo difícil a gente manter as florestas em pé aqui na cidade, a gente manter as orlas dos reis, manter os parques. A gente não pode entregar isso de uma maneira tão indiscriminada. Não dá para aceitar. Por isso apresentei uma emenda para suprimir este parágrafo. Outro ponto, caros colegas, presidente, vice-presidente, JJ, é permitir o autolicenciamento para INDI 1B. Eu sugiro fortemente que a gente suprima esta categoria. Imagine uma lojinha de bairro virar uma dark kitchen só com o autolicenciamento. Eu fui negociar isso na secretaria e recebi a resposta de que isso está limitado a 500 metros quadrados.
Uma dark kitchen para fazer um tremendo estrago para uma vizinhança inteira não precisa ter mais de 100 metros quadrados. A gente tem que limitar a função originária, aquilo que pode ser aberto. Uma pequena indústria de fabricação de plástico estaria dentro deste INDE 1B. Ou mesmo uma indústria têxtil, que a gente sabe muito bem o barulho que ela faz. Não dá. Precisamos excluir o INDE 1B do autolicenciamento. Um último ponto de contribuição, senhor presidente e líder do governo, é a parte das multas. Como sabemos, o setor imobiliário e as construtoras precificam tudo. E eu suspeito fortemente que essas multas serão precificadas e, em muitos casos, elas vão compensar para o empreendedor. Existe um modo operante dessas empreiteiras e dessas construtoras que paga-se a multa, liberou geral, de novo, liberou geral. Então a minha sugestão, também transformada em emenda, é, em caso de descumprimento ou fraudes, que o empreiteiro ou o proprietário tenha que recompor a área na forma original. Assim o crime não vai compensar. Porque que adianta você pagar uma multa, o cara pagou a multa, tudo bem, botando o preço e amortiza na venda dos apartamentos, das lojas, o que for, e ficou nesse liberou geral. Além do pagamento das multas, claros. Nabil. Só ficar claro que nós não estamos falando aqui da fiscalização da obra. Nós estamos falando do projeto. Então ele pode fazer um projeto, aprovar um projeto irregular e depois construir de acordo com o projeto, certo? Ou seja, o projeto está irregular e aí constrói de acordo com o projeto. Então, na verdade, não é... O mal já estaria na origem. E depois, essa questão de demolição, por exemplo, uma área permeável, se não respeitou a área permeável, vai ter que demolir o prédio inteiro, um pedaço inteiro do prédio, que é quase impossível. Que assim ou seja, que é quase impossível. Que essas empreiteiras passem a calcular o dano que vai ser numa desconstrução e recomposição do piso original. Não. Nós estamos falando aqui de uma coisa gravíssima, Nabil. Pois é, bom, tudo bem, nós podemos até achar que isso vai acontecer, mas nós não conhecemos casos aqui em São Paulo de se demolir um prédio inteiro por irregular. Muito então, pelo contrário, prática, criou-se outorga onerosa por altura e por aí vai, desde então os prédios aqui na cidade começaram a ser construídos de uma forma muito maior do que a legislação anterior permitia. Obrigado. Sem falar, Nabil, que quando nós saímos da faculdade, grande parte dos nossos colegas foram trabalhar na prefeitura justamente na fiscalização desses tipos de projetos e de obras, e que havia sim naquela época uma grande dificuldade de se trabalhar, até por causa de falta de lisura com os fiscais. Então nós estamos falando de um problema que tem no mínimo 50 anos na cidade de São Paulo, que é essa máquina só funcionar à base de ilicitudes, né? Então a gente tem que aqui construir, e não vai ser a autodeclaração dentro de um sistema extremamente corrompido que vai resolver a questão. É isso aí. Parabéns pelas emendas, que eu acho todas muito importantes. Obrigado. Isso aí. Para resumir, senhor presidente, vendo que o meu tempo aqui está acabando, minhas contribuições: reduzir o limite para 750 metros quadrados, nos aproximando das práticas internacionais. Manter as proteções como proteções e não como exemplos facultados ao executivo. Proteger ou não. Não cabe ao executivo escolher o que vai proteger. Tem que proteger o que deve ser protegido por lei, por marcos legais. Excluir o INDE 1B do autolicenciamento e, por fim, além das multas, a recomposição do terreno e da área reformada no formato original, em casos de fraudes e descumprimentos. Muitíssimo obrigada, presidente. Agradeço pela atenção de todos os meus colegas. Obrigado, vereadora Falzoni. Próximo orador, vereador Sansão Pereira.